Quero dar uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estão alegres por estar aqui nesta noite? Eu estou, quase não cheguei aqui. Eu estou alegre porque o nosso Deus, ele é poderoso, não é? Eu quase não cheguei. 11 horas eu liguei para o pastor, deu tudo errado. Não vou mais. O homem me deixou. O rapaz que eu vinha com ele na van me ligou 5 horas da manhã e disse uma mensagem para mim. Eu não vou mais. Só isso. E aí eu fiquei, pastor, e agora? 11 horas. E esse pastor se virou nos 30. Você já viu dizer a expressão por aí? Se virou nos 30. Apareceu muitas pessoas para me trazer. E aí, quando ligava para um, está cheio. Ligava para o outro, não tem mais vaga. Aí eu disse, ai Senhor, se tu quiseres que eu esteja lá em Santa Rosa, eu vou estar. E aí, de repente, apareceu um rapaz e disse, eu tenho uma vaga. Aí, quando eu cheguei lá, nem era uma van, era uma SW4. Pensa numa viagem confortável. Pô, não é? Deus tinha o melhor para mim. E eu disse, hoje, vou estar lá em Santa Rosa. Vou estar aqui junto com as irmãs. E graças a Deus a viagem foi maravilhosa. E aí, quando eu cheguei ali no entroncamento, o pastor já estava ali, realmente, corajosamente, para me buscar ali. E é bem pertinho, eu achava que era longe. Mas não é longe, é bem pertinho o entroncamento. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Quero agradecer a todas vocês pela recepção. Que negócio foi aquele? Quando eu entrei no quarto, bênção sobre bênção. Que coisa boa, gente. Glória a Deus. Uma bênção maravilhosa sobre a cama. Entrei num quarto, o quarto realmente bem enfeitado, com uma carta de boas-vindas. Eu vou posar para a foto. Porque geralmente a irmã Marisa, ela é fotógrafa. Você presta atenção que eu não sou muito fotogênica, viu? E eu fiquei muito feliz, entrei ali de ver a recepção, o amor. Isso é muito importante no nosso meio. O amor. A semana passada, o final de semana passada, eu estava lá em Picos. Eu estava falando às mulheres em Picos. E ali também eu fui muito bem recebida. Pense numa festa, uma festa grande. Eu estava ali na CIB, na Igreja Batista do Pastor Meiron e da Gilciane. Foi uma festa linda daquelas mulheres ali. E eu estava dizendo que nas igrejas o braço forte mesmo é as mulheres, não é? Gente, as mulheres fazem o negócio acontecer. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Eu louvo a Deus por esse tema. Inclusive, eu vinha conversando com o pastor exatamente sobre esse tema. Mulheres da palavra. Deixa eu fazer um teste. Quantas mulheres da palavra tem aqui nesta noite? Eita! Agora eu quero ver. Quantas mulheres da palavra? Ei, glória a Deus! Aleluia, viu, pastor? Glória a Deus! É isso aí. Tem que trazer a palavra de Deus, mesmo que tenha o data show. Viu? Mesmo que tenha o data show, tragam a palavra, tá? E mesmo que a irmã aqui coloque a mensagem ali, mas vocês rapidamente vai folheando aqui a palavra de Deus e abre lá no texto que a irmã colocou. É importante. Sabe por quê? Você vem para a igreja sozinha? Vem quem com vocês? Os filhos, não é? O marido. Quem tem marido descrente? Um grupo aí. Quando vocês vêm para a igreja que vocês convidam o marido não crente, vocês trazem a Bíblia, né? Olha, ele precisa ver vocês trazendo a Bíblia. Os filhos precisam ver trazendo a Bíblia. Eu estava conversando com um pastor a respeito desse tema, é um tema muito importante. Mulheres da palavra. Muito importante, de extrema necessidade no tempo que nós estamos vivendo.
de suma importância. Esse tema vem trazendo uma grande lição para nós, mulheres da palavra. E eu estava dizendo para o pastor que eu vi uma reportagem que na Europa, os países que fazem parte da Europa, as igrejas estão fechando as portas. Os países que fazem parte da Europa, as igrejas, os templos estão transformando em bar. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Vocês imaginem por que as igrejas estão sendo transformadas em bares? Quem se arrisca a dizer aí por que isso está acontecendo? Tem alguém que mais ou menos deduz aí por que isto tudo está acontecendo? Por que as igrejas estão transformando em bares? As igrejas estão transformando... Como? Não estão... Agora, recentemente, eu comprei um painel bonito para mim. Aí, de repente, nas nossas casas, os painéis estão sendo enfeitados pela palavra. Ela está lá. Tem gente que faz assim, abre lá no Salmo 90 e deixa lá. Todo mundo acha que é um efeito poderosíssimo. Será? Será que é um efeito poderoso? Não. O nosso texto de Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Ninguém vem para a igreja sem gratidão no coração. Porque Deus não recebe o louvor. A nossa gratidão por estar aqui é necessário para que o Senhor das nossas vidas se alegre com o nosso louvor. Então, a necessidade de honrá-lo, essa palavra, através dos cânticos, foi o que as irmãs fizeram aqui nesta noite. Nós precisamos honrar esta palavra através dos cânticos, das orações, dos cânticos espirituais, das gratidões que tem muitas no nosso coração. Nós, para sermos mulheres da palavra, precisamos ter um coração grato. Ali em Picos eu estava falando, busquemos a paz com misericórdia. Era o tema delas. Para fazer tudo isso, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Porque de repente você não tem paz, de repente você não tem misericórdia, de repente você não descobre o seu dom. E esse texto aqui, que a palavra de Cristo habite em vós. Então a Bíblia é só guardada, a Bíblia é só esquecida no banco da igreja. Aqui não tem banco, são cadeiras. A Bíblia é esquecida nas cadeiras da igreja. Ou a Bíblia lida talvez uma vez por semana. Não vai fazer efeito. A palavra de Deus só faz efeito quando você tem ela como parte vital da sua vida. A expressão palavra de Deus significa a mesma coisa, palavra de Cristo. O texto diz, habite ricamente em vós. Os crentes de Colossos, eles deveriam dar muita atenção à palavra de Deus. Porque Paulo está preocupado e ele desejava que a palavra habitasse ricamente em vós. Acolhendo integralmente e tornando parte vital dessas vidas. Por que que na Europa as igrejas estão sendo transformadas em bares? A palavra de Deus, o ensino dela não está passando para as gerações. Quando eu era criança, não muito tempo atrás, eu só tenho 51, mas quando eu era criança, eu levava a visão missionária debaixo do meu braço e a Bíblia. Eu passei a ser colecionadora da visão missionária. Eu não sou tão velha. Mas eu tenho desde 1900 ou 900 e
61, quando minha mãe já começava a pegar as revistas e guardar. E minha mãe dizia sempre, minha filha, quando eu aprendi a ler, eu era do sertão, eu sou do Tocantins, e eu era do interior. Menina do interior não vai logo para a escola, não é verdade? Então, quando eu aprendi a ler, eu já tinha mais ou menos 9 anos. Quando eu aprendi a ler. Então, eu pegava aquela revista e eu lia para minha mãe. A minha mãe tinha uma preocupação muito grande de semear a palavra no meu coração. E hoje, irmãs, não é diferente. Essa palavra, ela tem que habitar em nossos corações. Quando a palavra de Deus habita em nós, torna-se um tesouro para o crente. E tal crente aprenderá a sacrificar tudo em troca desse tesouro. O que é sacrificar em troca desse tesouro? Tem tantos obstáculos para a gente não chegar até aqui. Eu hoje tive vários. E para sair da casa da irmã, eu ainda perdi o óculos. Meu Deus, perdi o óculos. Eu tive Covid 2 vezes. E eu estou ainda me recuperando. Eu não estava, há uns meses atrás, eu não estava aceitando o convite. Porque eu não estava lembrando mais nem do meu nome. Eu fiquei tão ruim da Covid que me deu um esquecimento total. E ainda eu estou com alguns resquícios aqui do esquecimento. Ainda está um pouquinho aqui, mas Deus vai tirar logo, logo. Já estou quase boa. Aí, perdi o óculos na casa da irmã. Aí, Jesus disse para o marido dela, vai lá dentro do banheiro. Ela colocou o óculos bem dentro daquele porta-papel higiênico. Graças a Deus, senão eu não estava aqui pregando para vocês. Então, gente, a importância de estar aqui com nossa família, com a palavra de Deus guardada no nosso coração e na nossa mão, é importante. Porque o inimigo vai lançar tantas setas para nos impedir. E eu tive tantas para impedir de estar aqui hoje com vocês. Porque Satanás não queria que eu falasse da importância da palavra em nossos corações. E nesse texto de vocês, aprendemos a importância do ensino da palavra pela mensagem dos hinos, pela força do exemplo, e o ensino faz parte da grande comissão que Jesus deixou para nós. Lá em Mateus 28, 20, que diz, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu os ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O próprio Jesus nos disse para cada uma de nós ensinar a palavra aos nossos filhos. Ensinar a palavra ao povo. Quem se converte não vai logo direto para o batismo. A palavra diz que o que qualifica para a salvação é o crer. Mas nós precisamos discipular o nosso povo. Nós precisamos ensinar a palavra ao nosso povo. Porque senão aqui vai ter crente sem raízes. Crente sem amor. Sem ser frutos permanentes. Então é a palavra que nos qualifica para sermos maduros na presença de Deus. Porque de repente chega aqui a apostasia. E aí você diz, agora eu vou para aquela igreja acolá. Que eu não gosto mais daquela que eu fico lá com aquelas mulheres não. Agora eu vou para ali. Sabe o que é isso? É crente sem raiz. E nós precisamos ter raiz no Senhor. E nós só vamos conseguir com o ensino da palavra. Com a leitura da palavra. Mulher da palavra precisa ter ela guardada no coração. Se você não tiver a palavra de Deus guardada no seu coração, sua família vai sendo destruída dia após dia. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros. O livro mais lido em todo o mundo. Ela não é um livro comum. Ela possui duas naturezas. A palavra de Deus possui duas naturezas, a divina e a humana. A natureza humana é porque ela foi escrita por homens humanos. Mas a natureza divina, ela foi orientada àqueles homens e instruído pelo Senhor Jesus. Foi inspirados pelo Senhor Jesus.
Então, é um livro que nos mostra a cada dia que ela é a palavra de Deus. Porque ela continua nova. E foi escrita por diversos autores, num espaço de tempo de 1.500 a 2.000 anos. São 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. E ela continua até hoje a única regra de fé e prática para muita gente. Ela possui autoridade para todas as famílias e para todos os crentes. É através da palavra que vamos ter crentes maduros e fortes. Na palavra de Deus encontramos verdades que nos moldam o nosso comportamento e nos conduz nas nossas decisões. Se você quer achar qualquer resposta para os seus problemas, você encontra na palavra. Em Mateus 22, 29, Jesus diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muita gente erra na vida porque não conhece a palavra. Porque a Bíblia, ela existe, todas as regras, elas existem, todas as normas para nós, que resolve todos os nossos problemas. E ela nos ajuda a resolver todas as nossas questões, porque ela é uma coleção de livros que tem todos os assuntos. De repente você pode pensar, será que a palavra de Deus tem todos os assuntos? Será que eu vou encontrar a solução? Encontra. A palavra de Deus diz que nós erramos muito porque nós não o conhecemos. E através de uma leitura atenciosa, você entenderá que o Deus revelado na Bíblia é o único e verdadeiro. Você também terá entendimento que Cristo deu para as nossas vidas e que Cristo deu sua vida lá na cruz para nos salvar. E a salvação, ela é através de Cristo. Quando você está aí semeando a palavra a uma pessoa que ainda não entende, a palavra de Deus nos dá a certeza de que a morte de Cristo na cruz foi para nos salvar. E a Bíblia nos aponta o caminho para o céu. A Bíblia diz que só através de Jesus nós vamos chegar ao céu. Então, a necessidade de semearmos a palavra de Deus às pessoas ao nosso redor é de suma importância. Nós estamos vivendo a guerra na Ucrânia. Muito triste. Eu vi uma cena ontem, crianças sendo despedaçadas nas ruas. E a palavra de Deus diz que quando tiveres guerra e rumores de guerra, prestem bem atenção, o tempo está próximo. Então eu quero dizer a todas as mulheres da palavra nesta noite, guardem a palavra no coração de vocês, porque o tempo está chegando ao fim. A palavra de Deus, ela é também confiável acerca do nosso futuro. Não fique pensando que pregar o evangelho aqui e falar do evangelho para outras pessoas vai ser só isso, todo mundo vai morrer e acabou. Não! Todos nós vamos passar pela morte, mas existe uma vida eterna em Cristo Jesus. E nós precisamos participar dessa vida eterna em Cristo Jesus. E para participar dela, nós precisamos entender que ela revela de forma incontestável que será consumado e o mundo chegará ao fim. Vai se consumar todas as coisas que está escrita na palavra. Por isso a necessidade de falarmos, porque lá ela fala de condenação eterna. Daquilo que espera os ímpios. Também revela as promessas de um futuro glorioso para aqueles que foram remidos através da cruz de Cristo. Para nós, amém, igreja? Nós que aceitamos Jesus como Salvador. A necessidade de aceitarmos Jesus é vital para as nossas vidas. Para sermos mulheres da palavra,
nós precisamos impactar a vida das mulheres ao nosso redor. Que vocês, como mulheres da palavra, possam impactar esta cidade, que não é tão grande. Que a palavra de Cristo seja mostrada às outras através de vocês. Porque para ser mulher da palavra, nós precisamos ter plena compreensão da verdade, de que ela é a palavra da verdade. Apesar de ter sido escrita por homens falíveis, a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Ela é real para nós. Foi inspirada por Deus. Tudo aquilo que foi escrito nela, pelos autores humanos, teve sua supervisão e aprovação de Deus. Foi aprovada por Deus. A Bíblia é totalmente a verdade. Nós estamos seguindo uma coleção de livros que fala da promessa de vida eterna, da promessa da verdade. A palavra de Deus, ela é relevante nas suas páginas. Encontramos resposta de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, de todas as coisas, por que existimos. E Deus traçou um plano maravilhoso para todos nós. Deus criou Adão e Eva. E mais uma vez a gente percebe que a natureza, a humanidade peca contra Deus. E Deus traça outro plano para a salvação da humanidade. E nós encontramos esta verdade na palavra. Deus envia Cristo para morrer na cruz do Calvário. E quando ele envia Cristo para morrer na cruz do Calvário, é porque ele estava dizendo: eu entrego meu filho para morrer por vocês, porque eu amo vocês. Eu costumo, todas as vezes que eu entro no meu carro, antes de eu ligar meu carro, eu agradeço. Meu Pai, obrigado porque tu estás comigo. Jesus, obrigado porque tu estás comigo. Espírito Santo, meu Consolador, obrigado porque tu estás comigo. Eu agradeço todos os dias a Trindade. Jesus, Deus, Espírito Santo. Ele é um só. Mas existe essas três pessoas em um só. Que a palavra de Deus diz que você precisa amar profundamente a Deus. É mandamento. A palavra de Deus diz: ame ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E aí ele completa com algo que precisa ser vivenciado por nós. E ama ao próximo como? E ama ao próximo como a ti mesmo. Olha o quanto a palavra nos ensina a respeito de pessoas difíceis. Pessoas difíceis na igreja a gente encontra. Pessoas difíceis que dá trabalho, que discute, que briga, que diz besteira. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que nós precisamos amar. Como é que a gente ama a pessoa difícil? Como é que a gente faz? Desprezando? Não liga não, deixa para lá. Ó, se ela não vier hoje, legal, amém. Não. Vai lá na casa dela. Olá, querida, como vai? Tudo bem? Estou aqui para lhe buscar, vamos lá? É debaixo do nosso braço. Porque nós somos responsáveis por todas aquelas vidas que ainda não têm Jesus. Deus vai requerer das nossas mãos. Então nós precisamos amar. E a palavra diz que nós precisamos amar. Como devemos viver aqui no mundo, junto com os outros. Nós precisamos amar uns aos outros.
estender o nosso amor a cada um. Porque a palavra de Deus manda, é ordem, é um imperativo. Eu preciso amar as minhas irmãs e os meus irmãos. Eu não posso amar só os bons, eu tenho que amar os ruins também. Quando eu pastoreava São Raimundo das Mangabeiras, quando a gente veio para Teresina em 2012, eu moro em Teresina, vou fazer 10 anos que estou em Teresina. Quando eu vim de São Raimundo das Mangabeiras, tinha uma irmã lá que gostava de dizer, irmã Marisa, a senhora é sangue de barata. Eu disse, eu nem sei se barata tem sangue. Nem sei. Porque quando a gente mata ela, só sai assim um líquido, não tem sangue, minha filha. Então eu não tenho sangue de barata. O que está sendo desenvolvido em mim é o amor de Deus. Quando nós permitimos, irmãs, que os resultados da palavra em nossa vida seja real, as coisas acontecem. Eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de amar. Quando eu pratico, quando eu busco, quando eu quero os ensinamentos na minha vida. E os resultados da palavra em nossas vidas é grandioso. Como mulheres cristãs, conversando sobre tudo, conhecemos sobre tudo. Talvez aqui nesta noite pode ter professora. Tem professora? Olha, uma professora, 2 professoras. De repente encontramos professoras top em português. Eu nem sou boa de português assim. Português é muito difícil. Encontramos professores top em geografia, história, em outras matérias. Mas é muito difícil encontrar mulheres top na palavra. Sabe por quê? Porque nós não tiramos tempo para a leitura. E para ser mulher da palavra, você precisa ler todos os dias. Um testemunho. Em 2014, o meu filho se desviou. Criei nos caminhos do Senhor. Eu sou uma mãe muito amorosa. Eu sou um tipo de mãe que eu reunia meus filhos e dizia assim, meu filho, como é que eu estou sendo como mãe? Eu tô errando. Porque nós temos a consciência de pensar que mãe não erra. E erra. Mãe erra. A Bíblia diz que nós não podemos irritar os nossos filhos. Está vendo como a Bíblia ensina sobre tudo? Então nós erramos. De vez em quando eu parava sobre a mesa e dizia, meus filhos, minha filha, como eu estou sendo mãe? Às vezes um dia ela disse assim, mãe, a senhora está ficando enjoada. Mãe, a senhora está tão enjoada. E eu disse, minha filha, será que é a menopausa? Não, mãe, não bote culpa na menopausa, não. É que a senhora está ficando enjoada. E eu fui me policiar, qual era o meu enjoo. Eu estava ficando assim, estressada, velho. Ficando assim, uma pessoa que reclamava de tudo. E sabe que isso acontece conosco? E a palavra diz, não murmureis por coisa alguma. Olha como a palavra ensina. Sabe por que a gente erra em meio à nossa caminhada? Porque nós não estamos na palavra. É uma carta aberta de ensinamentos profundos sobre tudo. E aí meu filho se desviou. Sabe por que meu filho se desviou? Porque primeiro a mudança tinha que acontecer em mim. Aí vocês ficam pensando assim, gente, e mulher de pastor assim, pode errar tanto assim? Pode? Pode? Pode ou não pode? Pode. Mulher de pastor tem que ler muito a Bíblia e tem que orar muito. Sabe por quê? Porque a gente fica no... Não é a irmã? A irmã que está no ministério, a irmã do ministério. Porque a gente fica num ativismo tão grande dentro da igreja. E eu quero fazer isso, e eu quero fazer aquilo, e eu quero fazer isso como esposa de pastor. E de repente, nós, esposas de pastores, a gente esquece de ler a Bíblia. Eu estava esquecendo de ler a palavra. E eu entendo hoje
Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, meu filho voltou. Está servindo a Deus ali nos Estados Unidos, sendo um servo de Deus. Porque o que eu ensinei, o que a palavra foi repassada para ele, ficou plantado. Mesmo em meio à caminhada, teve alguns percalços, uns buracos, caiu dentro, subiu, levantou, caiu, levantou de novo. A palavra está lá guardada no coração. Porque eu, como mãe, repassei e o pai também repassou. Então, a necessidade de plantar essa palavra no coraçãozinho dos nossos filhos é importante. E nós, como esposas de pastores, nós precisamos meditar nesta palavra. E eu me transformei numa mulher de oração. Fiz voto com o meu Deus. Em prol da salvação do meu filho. Em 2015, 2018, Deus me respondeu. Recebi a minha vitória em Cristo Jesus. E eu fiz um voto com Deus. Vou ler a palavra 4 vezes por semana. Todo dia eu leio. 7 dias eu leio 4 vezes. Todo dia da semana. 7 dias, 4 vezes. Um voto que eu fiz. Se porventura eu viajar e eu chegar muito tarde em casa e eu não ler aquele dia, no dia seguinte, eu tenho que ler 2 capítulos. Foi o voto que eu fiz com Deus. Falar com Deus todos os dias. Quem tem Deus como amigo, como salvador da sua vida. Quando a gente tem amigo, quando a gente está passando por problema, não procura ele para conversar. Quando você quer amizade com alguém, você não procura para conversar. Você não quer estreitar os laços de amizade. Com o nosso Deus não é diferente. Estreite os laços de amizade com o seu Deus, para as bênçãos do Senhor recair sobre você. Porque a promessa da palavra de Deus vai cair sobre nós. A Bíblia diz, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. É o primeiro mandamento com promessas. E essas promessas são reais para todos os filhos. E a palavra de Deus, a irmã leu. Mulheres mais velhas, sejam bênção para as mais novas. Para que elas amem seus maridos. E sejam esposas submissas. Às vezes nós encontramos mulheres aí com muito problema com relação à palavra submissa. Porque entende que a submissão é obedecer o marido, baixar a cabeça, e é isso mesmo, o marido falou e eu me calei. Não é isso não. Submissa, ser submissa ao seu marido, ser submissa ao Senhor. Essa submissão você tem que ter a Deus. Quando você é submissa a Deus, você é submissa ao seu marido. A submissão é a Deus. Quando eu busco promessas da palavra para a minha vida, eu sou submissa ao meu marido porque eu sou submissa a Deus. É Ele que me motiva a ser submissa ao meu marido. Lá em casa, eu costumo dizer que o meu casamento é 50. 50 meu, 50 do pastor Robson. Quem conhece ele aqui? 50 meu, 50 do pastor Robson. Vai ter dia que eu não tenho o mesmo entendimento que ele e ele respeita a minha posição. Vai ter dia que eu não concordo e eu respeito a posição dele. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra diz que nós precisamos ser submissa. E quando ela manda eu ser submissa, eu sou submissa a Deus, automaticamente eu sou submissa ao meu marido. Esse é o resultado e o significado da submissão a nós. Como esposa, e nós mulheres cristãs, precisamos entender da palavra. Podemos conhecer muitas coisas, muitos temas, como professora. Mas muitas professoras não buscam na palavra entendimento.
Eu acho uma responsabilidade muito grande um professor de EBD de criança. Lá em Mangabeira, nós tínhamos por ano 3 vezes especialização para os professores de criança. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu louvei a Deus, chorei de alegria. Ao voltar em São Raimundo das Mangabeiras, as crianças que eu deixei entre 6 e 5, as crianças que eu deixei entre 8 e 9, e as crianças que eu deixei entre 12 e 13. Elas hoje é a juventude da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia, sejam dadas ao nome do Senhor. A responsabilidade de aprender, os resultados da palavra em nossa vida são extraordinários quando eles são repassados. Muitas mulheres amam o Senhor, confiam no Senhor, mas não vê proveito em ler a palavra. De repente eu posso exercitar a minha fé e eu posso orar por alguém, mas eu não vejo proveito em ler a palavra. E o crescimento, ser cheio do Espírito Santo de Deus, está em ler a palavra. Não pense que você vai ser cheia do Espírito orando, cantando, visitando. Você é cheia do Espírito Santo quando você ler a palavra de Deus. Amém, igreja? Você é cheia do Espírito Santo quando você ler a palavra. O nosso argumento sempre, todo dia, estou sem tempo, eu ouço o pastor todo dia. Eu escrevi na minha agenda, tá tudo bem. Eu não posso, não preciso ler a Bíblia. Eu escrevi a mensagem hoje, vou refletir nela. Não é assim que vamos crescer na palavra. Nós vamos crescer na palavra meditando, lendo. Muitas mulheres têm muitas ocupações, família, trabalho, ministério, escola. E nós estamos esquecendo que a palavra precisa ser meditada e lida todos os dias. Se você estuda a palavra, você está em movimento, você está crescendo. É como uma graduação que você faz na sua vida, no seu curso. Se você está lendo a palavra todos os dias, você está crescendo na presença de Deus. Se você ora todo dia, você está crescendo na intimidade com o Senhor. E quando não levamos a sério, o resultado é devastador. Na minha igreja em Guaraí, conhecemos uma família que o filho dizia: eu jamais vou ser crente para ser como minha mãe dentro de casa. Aquela irmã, ela não faltava um culto da MCM, ela ia com a Bíblia dela, levava sua neta, sua filha, mas ela era crente só nas 4 paredes. Quando ela chegava em casa, ela não era mais crente. A palavra de Deus não existia mais no seu coração. Esses dias pregando em uma cidade, terminei minha mensagem e aquela irmã chegou para mim e disse: irmã Marisa, ore por mim. Porque o meu marido disse que vai esconder o pastor dentro do quarto, para quando eu chegar da igreja, ele saber quem eu sou. Irmã Marisa, eu não sou crente, eu estou há 10 anos aqui. E aquela mulher não era crente. E nós oramos naquele dia. Ela disse: hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Hoje eu quero, irmã Marisa, participar da mesa do Senhor. Irmãs, os dias estão sendo estreitados. Os dias estão chegando ao fim. E a palavra de Deus precisa ter resultado em nossas vidas. A palavra de Deus precisa transformar o nosso ser.
A palavra de Deus precisa fazer parte vital das nossas vidas. A palavra de Deus precisa estar junto conosco. E a palavra de Deus precisa ser alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Sem a palavra, mulheres da palavra não vão a lugar nenhum. Mulheres da palavra que não está impactando o seu meio ambiente. Mulheres da palavra que não está trabalhando para que outras mulheres estejam participando das verdades da palavra. Precisa de transformação. Precisa de mudança. E quando decidimos ter a Cristo em nosso coração, na nossa vida, fomos discipuladas para fazer o melhor de Deus. Fomos ensinadas por essa palavra para fazer o melhor de Deus. Precisamos estudar com propósito. Quando Colossenses 3,18 diz que ela precisa estar em nós, nos ensinando, que ela habite ricamente em vocês, instruindo, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus, quando nós estamos lendo, temos que ler com propósito para a nossa vida. Temos aqui uma orientação, uma determinação de Deus. A palavra precisa habitar em nós. A nossa vida ela é abastecida espiritualmente com os ensinamentos da palavra. A palavra precisa permanecer em nós. E para isso ela precisa entrar e habitar em nosso ser. Não porque ouvimos de alguém. Ela precisa habitar porque eu estou buscando todos os dias. Eu estou buscando ler a palavra. A palavra precisa permanecer em nós. Precisa permanecer em nossos filhos. Precisa permanecer em nosso marido. Precisa permanecer em nossa igreja. Precisa permanecer profundamente em nós. E nós precisamos entender uma coisa. Que sem essas mudanças de transformação, mulheres da palavra, sem essas mudanças em nossa vida, para agradar a vontade de Deus, não vamos ver o céu. Precisamos buscar essa palavra em nossos corações. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 diz: enquanto guardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo orientando o jovem Timóteo à leitura da palavra. E nós precisamos fazer o mesmo. Paulo viajava, deixava a recomendação ao povo a meditar na palavra. Eu vi uma reportagem, estava até compartilhando com um pastor, de um missionário. Ele perguntando, é verdade que no Brasil os irmãos têm 2 Bíblias? É verdade que no Brasil os irmãos esquecem a Bíblia no banco? É verdade que no Brasil o povo não lê a Bíblia? É verdade que no Brasil só lê uma vez por semana? Sabe o que ele fez? Ele cortou as folhas de toda uma Bíblia e distribuiu para aquele povo que não tinha a palavra. E quando ele chegava no templo para pregar, o texto que ele escolhia, ele pedia para alguém ler. Quem ficou com o livro tal, capítulo tal, versículo tal? A pessoa levantava e dizia, sou eu. Eles estavam todos os dias ali carregando uma folha da Bíblia, porque eles não tinham a palavra. E eles estavam valorizando todos os dias aquela folha. Era especial para a vida deles.
E nós temos ela aqui completinha. E não estamos praticando. Não estamos guardando ela em nossos corações. Em João 5,39 diz: Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Se você quer saber se existe o céu, se Cristo de fato morreu na cruz, é aqui que está a palavra, é aqui que está a verdade. É nesse livro aqui que você vai ser cheia, que você vai ser madura, que você vai criar raiz, que você vai se fortalecer e que você vai se transformar a cada dia. E que de fato você vai ser uma mulher da palavra. Os judeus aprenderam o valor da palavra. Isso vem de gerações. Deus estabeleceu nos reis de Israel o ensino desse livro. E estabeleceu que todos deveriam ter uma cópia dessa lei. E as ervas daninhas que atrapalhavam o crescimento daqueles que queriam crescer. A palavra mostrou a verdade. Muitas vezes, estamos alimentando em nossas vidas ervas daninhas, pensamentos negativos, e não estamos buscando na palavra. Estude com oração, falando com Deus, para obter um ensinamento com intimidade com Deus. O ensino da palavra tem um efeito edificador. Portanto, é importante que a igreja pratique a leitura da palavra. A essência do ensino é a arma do palco contra a apostasia. Quando você ouve de alguém algo que não está na palavra, você é capaz de rejeitá-lo porque você conhece a palavra. Ninguém leva você no papo, porque você conhece a palavra. Eu quero dizer às amadas irmãs nesta noite, que a palavra de Deus esteja plantada em vossos corações. E em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Fiquemos de pé. Vamos pedir ao nosso Deus nesta noite que o nosso coração seja aberto para que a palavra de Deus habite poderosamente em nós. Que possamos levar a sério a nossa vida cristã. Que possamos fazer um voto com o nosso Deus, para sermos de fato mulheres da palavra. A leitura da palavra nos levará ao céu. Que você possa sair daqui nesta noite, fazendo um voto com o Senhor. Eu vou ler a palavra todos os dias, para me repassar para os outros. Para me repassar para as minhas amigas, para me repassar estas verdades para os meus filhos, para meu marido. E quando você se transformar de fato e de verdade uma mulher da palavra, quem tem marido descrente, o seu marido vai se converter. O seu marido vai aceitar Jesus como Salvador. Quando você se transformar numa mulher da palavra que busca todos os dias e que ora, o seu marido abrirá o coração e aceitará Jesus como Salvador. Quem crê nisso nesta noite, diga um amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és grande, Tu és o nosso Deus. Tu deixou a Tua revelação, Senhor, para nós.
A tua revelação, Senhor, é a tua palavra. Ela está aqui conosco. Tu instruiu pessoas, Senhor, para traduzir em português e chegar até nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque esta palavra está penetrando e penetra a cada dia, Senhor, os nossos corações. Oh, Deus Santo, Santo, Santo poderoso Deus. Purifica as nossas vidas, Jesus. Que possamos ser realmente mulheres da palavra. Mulheres que te buscam. Mulheres que oram. Mulheres que meditam na palavra. Que estudam a palavra. Para serem mulheres submissas a ti. Oh Deus Santo, 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 Santo poderoso Deus. Nos ajuda a ter um coração ensinável. Nos transforma, Pai. Nos dá uma roupagem nova para as nossas vidas. Retira as ervas daninhas, Senhor, que tem atrapalhado o nosso crescimento na Tua presença, Paizinho. Tudo aquilo que tem atrapalhado as nossas vidas. Purifica-nos, Senhor, na Tua presença. Porque Tu instruiu homens para deixar o escrito da Tua palavra a nós. E nós aprendemos nesta noite que ela é infalível. A Tua palavra, ela é real. A Tua palavra é a revelação de Deus deixada ao homem, à humanidade. Nós aprendemos que a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É este livro que transforma as nossas vidas. Mas ele não pode ficar esquecido num canto das nossas casas. Ele precisa ser guardado dentro do nosso coração e na nossa mente. Para sermos mulheres da palavra. Nós precisamos buscar a Tua presença em espírito e em verdade. Oh Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Transforma nossas vidas, Jesus. Que possamos sair daqui cheias do Teu Espírito Santo. E com determinação. Quando eu chegar na minha casa, ainda hoje eu vou ler a palavra. Oh Deus Santo, que tenhamos a palavra como alimento vital para as nossas vidas. Que a palavra seja o nosso alicerce. Que a palavra seja a nossa esperança. Que a palavra seja o nosso ensino. Que a palavra seja nossa amiga. Que a palavra seja o nosso capacete da salvação. A espada do Espírito. Que a palavra encha cada dia mais os nossos corações para sermos melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, para sermos melhores servas do Senhor Jesus. Oh Deus Santo, tira tudo que está impedindo de crescermos na Tua presença. Entendemos e compreendemos que a Tua vinda está próxima. E a minuto que passa, nós precisamos ser mulheres da palavra. Oh Deus Santo, eu faço um compromisso contigo. Para cada dia me tornar mais e mais mulher da palavra. Porque a meditação nesse livro tem mudado a minha vida todos os dias. E que a mudança nas nossas vidas só acontece quando meditamos nela. Oh Deus Santo, que essas mulheres nesta noite, elas possam ser impactadas pelas verdades contidas nesta palavra. E que suas famílias possam ser alcançadas pelo Senhor. Os seus filhos, seus maridos, suas famílias, pai, mãe, irmão, Senhor, sejam alcançadas pelo nosso testemunho, porque somos mulheres da palavra. Precisamos ler ela com propósito.
precisamos ler com expectativas. Com expectativa daquilo que vamos aprender neste dia. Com expectativa do que Deus vai falar aos nossos corações. Oh, Deus, mudou nossas vidas. Nos leva para os nossos lares, cheinhas do Espírito Santo de Deus. E que amanhã estejamos aqui, bem cedo, para mais uma vez estudar a palavra. E amanhã nós vamos estar falando, Senhor, mulheres da palavra, produz frutos. Frutos que permanecem para a glória de Deus. Porque a nossa vida não pode ser inútil. Não estamos aqui como Zé Ninguém. Nós estamos aqui para frutificar. Nós estamos aqui para espalhar o Evangelho nesta cidade. Que esta cidade, Santa Rosa, seja impactada pelas mulheres da palavra. Oh, Deus Santo, que em cada canto que elas estiverem, sejam mulheres da palavra. Que os seus amigos de trabalho sejam impactados, porque a palavra está nos seus corações. Que elas sejam agentes de milagres. Oh, Deus, abençoa esta igreja em nome de Jesus. Abençoa o teu servo pastor, a esposa do pastor que está aqui nesta noite. Que eles sejam, Senhor, cobertos pelo teu Espírito Santo. Cobertos de sabedorias divinas do Senhor, para instruir o teu povo com sabedoria. Oh, Deus Santo, obrigado por este momento tão grande. O inimigo tentou atrapalhar nossas vidas hoje. Mas o nosso Deus, o teu poder, Senhor, é maior do que todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, oh Deus, por esta oportunidade de falar da essência da tua palavra. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Porque a tua palavra está no meu coração. A tua palavra está em nossos corações nesta noite. Obrigado pelo teu amor e a tua bondade para conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Amanhã pela manhã, nós vamos estar falando a palavra, mulher da palavra que produz frutos. E à noite, no domingo à noite, nós vamos estar falando uma palavra específica aos pais, à família, como o pastor havia combinado comigo, os irmãos. E eu espero que cada uma de nós estejamos aqui amanhã para juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. E que você compartilhe, ou pessoalmente, ou o WhatsApp. Use o WhatsApp para abençoar uma porção de pessoas. Vocês sabiam da dimensão do WhatsApp? Ele chega em lugar que talvez a gente não chega, mas a nossa voz. Tem gente que me diz assim, irmã Marisa usa áudio. Eu gosto de usar áudio. A pessoa precisa ouvir minha voz. Às vezes só na digitação vai só ler. Quando ouve a minha voz, primeiro eu faço logo um dengo e aí eu já vou contagiando. Faça isso. Use o WhatsApp para abençoar vidas. Para multiplicar o reino, para trazer mulheres para ouvir da palavra. Amém?